Hoje você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar o tema crase nas provas da banca Sesgran-Rio. Vamos comentar questões reais e explorar as principais armadilhas que essa banca costuma utilizar. O tema crase parece difícil, mas você vai ver que, com as dicas certas, fica fácil de entender. Vamos direto às questões. Questão 1. Sesgran-Rio. A frase abaixo está correta quanto ao uso da crase? Ela foi à padaria logo cedo. A. Sim. B. Não. Aqui o verbo ir pede preposição a, e padaria é um substantivo feminino, que exige o artigo a. Quando a preposição a se encontra com o artigo a, temos a crase, a padaria. Portanto, a resposta correta é a. Porque a outra alternativa está errada. A frase está correta porque segue a regra básica da fusão da preposição com o artigo definido feminino. Dica prática: para saber se usa crase, tente substituir a palavra feminina por uma masculina. Se aparecer ao exemplo, ele foi ao mercado, no feminino será a exemplo, ela foi à padaria. Questão 2. Sesgran-Rio. A frase abaixo está correta quanto ao uso da crase? Ela entregou o documento à chefe do setor. A. Sim. B. Não. Aqui o verbo entregar exige a preposição a e chefe é um substantivo feminino, neste caso, que pede o artigo a. A fusão da preposição com o artigo resulta em crase, a chefe. Portanto, a resposta correta é a. Porque a outra alternativa está errada. Se marcássemos, não estaríamos ignorando a necessidade da crase, já que temos a fusão correta da preposição com o artigo. Dica prática: sempre que houver um verbo que exige preposição a seguido de um substantivo feminino, haverá crase. Questão 3. Sesgran-Rio. Assinale a frase em que o uso da crase está incorreto. A. O diretor compareceu à reunião de negócios. B. Ela viajou à Europa em dezembro. C. Fui à casa de meus pais no final de semana. D. A resposta foi dada à aluna de imediato. A. Correta. Reunião é feminino e pede o artigo. A. Então a crase é obrigatória. B. Errada. Não usamos crase antes de nomes de países que não são precedidos por artigo. O correto seria: ela viajou à Europa. C. Correta. Casa, quando acompanhada de uma especificação, de meus pais, exige a crase. D. Correta. Aluna é um substantivo feminino, e junto à preposição pede crase. Portanto, a resposta correta é a B. Por que as outras estão corretas? Todas seguem a regra básica de crase quando a preposição e artigo feminino. Dica mnemônica: nunca use crase antes de nomes de países que não vêm acompanhados de artigo, como Europa. Use apenas a Europa sem crase. Questão 4. Sesgran-Rio. Assinale a frase que apresenta o uso correto da crase. A. Ele se referiu a aquele problema. B. Fomos a uma festa ontem. C. A garota estava à espera do ônibus. D. Voltou à escola mais cedo hoje. A. Errada. Não há crase antes de pronomes demonstrativos como aquele. O correto seria a aquele problema. D. Errada. Não se usa crase antes de artigos indefinidos como uma. O correto seria: fomos a uma festa ontem. C. Correta. A expressão à espera é uma locução prepositiva, e a crase está correta. D. Errada. Não há necessidade de crase antes de escola, quando não está determinada. O correto seria: voltou à escola mais cedo hoje. Portanto, a resposta correta é a C. Dica prática: locuções prepositivas como à espera de sempre pedem crase, porque há uma preposição a seguida de um substantivo feminino. Questão 5. Sesgran-Rio. Assinale a frase em que o uso da crase está incorreto. A. Estou à disposição para ajudar. B. Ele assistiu à aula de português. C. Não me refiro à pessoa que você mencionou. D. Ele foi a São Paulo ontem. A. Correta. A disposição é uma locução prepositiva que pede crase. B. Correta. O verbo assistir pede preposição, e aula é feminino. A crase está correta. C. Correta. O verbo referir-se exige preposição, e pessoa é feminino. D. Errada. Não usamos crase antes de nomes de cidades, exceto em casos especiais, quando o nome vem acompanhado de algum adjetivo, por exemplo. O correto seria: ele foi a São Paulo ontem. Portanto, a resposta correta é a D. Dica prática: não use crase antes de nomes de cidades. Se tiver dúvida, pense: se é um lugar comum, sem detalhe extra, a crase não entra. Questão 6. Sesgran-Rio. Assinale a frase em que o uso da crase está correto. A. Ela voltou a casa mais cedo. B. Foi a um evento importante no centro. C. Enviou o convite a Maria e a Ana. D. Sempre vou à academia pela manhã. A. Errada. Não se usa crase antes de casa, quando ela não está especificada. O correto seria: ela voltou a casa mais cedo.
D. Errada. Não se usa crase antes de artigos indefinidos como um. O correto seria, foi a um evento importante no centro. C. Correta. Como Maria e Ana são nomes próprios femininos e são precedidos por preposição, o uso da crase está correto. D. Errada. Academia é um lugar comum que não exige crase nesse contexto. O correto seria, sempre vou à academia pela manhã. Portanto, a resposta correta é a C. Dica prática. Quando temos nomes próprios femininos precedidos de preposição, como Maria ou Ana, usamos a crase. Isso vale para convites, cartas, etc. Questão 7. Sesgranhill. Assinale a frase em que o uso da crase está incorreto. A. Ele sempre se dedica à leitura. B. Entreguei os documentos àquela senhora. C. Fomos a São Paulo resolver assuntos importantes. D. Eles chegaram à festa no horário combinado. A. Correta. O verbo dedicar-se pede preposição, e leitura é feminino, então a crase está correta. B. Correta. O pronome demonstrativo aquela exige crase após preposição, pois ocorre a fusão. C. Errada. Não se usa crase antes de nomes de cidades, exceto quando acompanhados por um adjetivo. O correto seria, fomos a São Paulo resolver assuntos importantes. D. Correta. Festa é um substantivo feminino e a preposição a está presente, exigindo crase. Portanto, a resposta correta é a C. Dica mnemônica: nunca use crase antes de nomes de cidades. Isso só acontece em casos especiais como a Bela São Paulo, quando o nome vem acompanhado de um adjetivo. Questão 8. Sesgranhill. Complete corretamente a frase, ele foi Espanha em janeiro. A. B. A. C. Ao. D. As. Aqui temos o nome de um país, Espanha, que exige o uso da crase, já que é precedido de artigo feminino. A preposição a se encontra com o artigo a formando a. Portanto, a resposta correta é a B. Por que as outras estão erradas? A não contém crase, o que seria necessário. C. Ao é usado para nomes masculinos. D. As só seria utilizado se o substantivo estivesse no plural, o que não é o caso. Dica prática: use crase antes de países femininos que pedem artigo, como a França ou a Espanha. Se você puder dizer a França, o mesmo vale para outros países femininos. Questão 9. Sesgranhill. Assinale a frase em que o uso da crase está incorreto. A. Ela chegou à estação cedo. B. Ele foi à loja de conveniência. C. Vou à casa de minha avó. D. Comprei a prazo. A. Correta. Estação é um substantivo feminino, e a preposição a se funde com o artigo a pedindo crase. B. Correta. Loja é um substantivo feminino, Hoje você vai e o uso da crase está correto. Para gabaritar C. o Correta. uso da vírgula Quando nas provas casa da está banca especificada Sebrasp. no caso A de minha vírgula avó, pode usa-se parecer crase. uma vilã às D. vezes, Errada. mas Não se depois usa de crase entender em suas expressões principais como a regras, prazo. você vai O ver correto que ela é uma seria, aliada. comprei a prazo. Vamos explorar Portanto, a algumas resposta questões correta é reais a da D. Sebrasp e Dica comentar mnemônica: cada detalhe. em expressões como a prazo à vista não usamos crase, pois não há fusão de preposição com artigo. Questão 10. Sesgranhill. Assinale a frase em que o uso da crase está correto. A. A festa foi a noite passada. B. Ele se referiu a problema difícil de resolver. C. À medida que o tempo passava, ficava mais claro o erro. D. Ela foi à cidade no fim de semana. A. Errada. Não se usa crase antes de palavras que indicam períodos do dia como noite, exceto em expressões como a noite sem passada. O correto seria, a festa foi a noite passada. D. Errada. Não se usa crase antes de substantivos masculinos como problema. O correto seria, ele se referiu a problema difícil de resolver. C. Correta. À medida que é uma locução conjuntiva que pede crase. D. Errada. Não se usa crase antes de cidade sem especificação. O correto seria, ela foi à cidade no fim de semana. Portanto, a resposta correta é a C. Dica prática: locuções conjuntivas como à medida que ou à medida de sempre pedem crase, pois são expressões fixas. Questão 11. Sesgranhill. Assinale a frase em que o uso da crase está incorreto. A. Ela se dedicou à leitura durante horas. B. Vou à escola todos os dias. C. Encontrei a carta à porta de casa. D. Chegou à noite e foi direto dormir. A. Correta. O verbo dedicar-se exige preposição, e leitura é feminino, então a crase é correta. B. Correta. O verbo ir pede preposição, e escola é um substantivo feminino. O uso da crase está correto. C. Errada. Não se usa crase antes de porta, quando não há fusão de preposição com artigo. O correto seria, encontrei a carta à porta de casa. D. Correta.
Usamos crase em à noite porque é uma locução adverbial de tempo. Portanto, a resposta correta é a C. Dica prática: expressões como à noite pedem crase, mas palavras como porta ou janela, que são femininas, nem sempre exigem crase dependendo do contexto. Questão 12. Sesgranhiu. Complete corretamente a frase. Ela voltou à biblioteca para buscar o livro que havia esquecido. A, B, A, C, ao, D, as. Aqui temos a preposição a exigida pelo verbo voltar e o substantivo feminino biblioteca, que pede o artigo a. A fusão dos dois exige crase, a biblioteca. Portanto, a resposta correta é a A. Por que as outras estão erradas? B. Faltou a crase, que é obrigatória neste caso. C. Ao é usado para substantivos masculinos, o que não é o caso de biblioteca. D. As seria usado se biblioteca estivesse no plural, o que não acontece aqui. Dica prática: sempre que o verbo exigir preposição a e for seguido por um substantivo feminino que pede artigo, use crase. Assim, voltar à biblioteca está correto. Essas foram 12 questões sobre crase que vão ajudar você a consolidar esse tema para a prova da banca Sesgranhiu. E se você quer mais prática, temos um simulado completo por apenas R$ 15, dividido em até 5 vezes. Aproveite para reforçar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário sobre qual questão te surpreendeu mais, e conferir a playlist gratuita no final do vídeo. Vamos juntos rumo à aprovação!